Hoje a nossa reflexão do primeiro domingo, eu queria propor para vocês a gente poder refletir um pouquinho sobre a conexão entre a primeira leitura e a segunda leitura. Quase nunca acontece isso na liturgia, normalmente a primeira leitura dialoga com o Evangelho, mas hoje, exclusivamente, ela vai dialogar não com o Evangelho, mas com a segunda leitura. Então a primeira parte é fazer essa reflexão da mensagem entre a primeira leitura e a segunda leitura, e a segunda parte, um comentário sobre o Evangelho. Hoje, na segunda leitura, nós encontramos um fenômeno muito interessante no Novo Testamento, mas ele é mais comum nas cartas de Paulo. Porque, como vocês sabem, ou alguns de vocês sabem, Paulo ele foi discípulo de Gamaliel, ele foi quase um rabino, era um homem letrado, era um judeu que sabia grego, provavelmente teve contato com a escola filosófica de Alexandria, conhecia de filosofia, não era um homem comum e corriqueiro. Mas Pedro não, Pedro era um pescador, um homem que vivia da sua atividade, que foi chamado para seguir a Jesus e aceitou. E é interessante que a gente encontra hoje na carta de Pedro praticamente a mesma teologia elaborada por Paulo, né? Graça de Deus, para provar que a sabedoria de Deus ultrapassa a sabedoria humana, né? É o que nós chamamos de midrash, ou no plural em hebraico, midrashim. Significa pesquisa, mas não qualquer pesquisa, é uma pesquisa teológica, né? No sentido de que os rabinos entram no texto bíblico, compreendem a mensagem de outrora e atualizam a mensagem. E Pedro vai fazer isso com muita maestria. E por isso que as duas leituras, elas dialogam. A primeira leitura é do capítulo 9 de Gênesis, que vai recordar a aliança que Deus faz com Noé pós-dilúvio. E a aliança é: nunca mais vou exterminar os seres humanos como exterminei. E aí Noé desce com os sobreviventes da arca, com os animais, e aí nós temos o símbolo, né, do arco-íris, que todos nós conhecemos, que é esse sinal da aliança de Deus. E olha para vocês verem que bacana essa atualização. Aí Pedro vai dizer, né, na segunda leitura de hoje, que essa aliança que Deus fez pelas águas do dilúvio, que purificou a terra da corrupção no tempo de Noé, é renovada em Cristo no batismo. Então ele vai fazer um paralelismo com as águas da morte do dilúvio e as águas da vida do batismo. E como a arca de Noé foi a tábua de salvação para aqueles poucos, o batismo vai ser a tábua de salvação para todos os que querem. Sempre permanece um Deus que oferece a salvação para todos, também ofereceu naquele contexto narrativo lá da arca de Noé, foi oferecida, mas poucos quiseram. Então, isso é o que nós chamamos de midrash, ou midrashim, que é a entrada num texto bíblico do Antigo Testamento e a atualização, né? Isso é muito bonito, por quê? Porque a gente percebe que nem os nossos pais na fé faziam leitura literal das Escrituras. Até eles tinham a preocupação e a prudência de fazer uma atualização contextualizada, e nós não. Nós, às vezes, fazemos uma leitura tão grotesca das Escrituras, né? Sem nenhum tipo de voo teológico, ficamos apegados à letra, e Paulo vai recordar que a letra mata, é o Espírito que faz viver. Então é bonito ver esse Espírito, né? Nas cartas de Pedro fazendo essa atualização, né? Então, primeiro é isso, recordando que Deus faz aliança com o seu povo no Antigo Testamento, renova essa aliança no batismo, e que as águas que provocaram a morte no dilúvio, agora provoca a purificação e a vida, né? Aqui, entre vocês, tem algumas pessoas que não foram batizados da catequese de adulto. É isso mesmo, Tião? Onde que está o Tião? Está lá. É isso? Estão por aí? Levanta a mão para saber quem vai fazer o batismo. Então tá. Então essas pessoas não foram batizadas, vocês passarão, né, pelo batismo. Então é uma oportunidade muito bonita de refletir sobre isso. Não é só um ritual que você vem, o padre joga água na sua cabeça e está pronto. É um ritual que te configura, né? A partir de agora você se torna, a partir deste momento, você se torna realmente parte deste corpo vivo de Cristo, né? Então é bacana isso. Então, esse diálogo entre a primeira leitura e a segunda leitura, que eu acho importante destacar.
Mas vamos lá para o Evangelho. O Evangelho traz para a gente hoje um convite ao exercício quaresmal, e vamos pensar este convite a partir dessa narrativa. Diz que o Espírito, com E maiúsculo, conduziu Jesus ao deserto, e lá ele foi tentado por Satanás. Vamos ficar nessa frase. Pelo menos duas coisinhas que me chamam a atenção. Primeiro, pensar assim, imagina a gente falar de Jesus, Filho de Deus, sendo tentado por Satanás. Se ele, Filho de Deus, foi tentado por Satanás, quanto mais nós, né? Para mim, das ingenuidades, né, que nós cometemos na contemporaneidade, é esse discurso de que o mal não existe. Se o mal não existisse, não haveria cadeia, não haveria gente passando trote em vocês, né? Então o mal existe, é patente, está aí. E de alguma forma, este mal aparece hoje no texto bíblico, com essa ideia de que ele está tentando Jesus. A palavra Satã sempre aparece neste contexto, e na tradução hebraica, como adversário de Deus. Então Satã não é um ser mitológico, como aparece, por exemplo, na literatura da Idade Média, de forma muito específica lá na Divina Comédia, né? Então nós temos a figura do Satã, e Dante que ilustra isso muito bem. E a gente fala de Satã, a gente pensa num ser com um chifrinho, um rabinho e um garfo para cutucar a gente. Mas no contexto bíblico, Satã é todo aquele que se opõe à vontade de Deus. Todo aquele, homem ou mulher, ou todo aquele pensamento ou sentimento. Por isso Pedro é chamado de Satanás. Quando Jesus vai falar assim, eu não vou passar por isso. Quando Jesus vai falar, eu vou passar pela cruz, eu vou morrer, e aí Pedro fala, não, Senhor, o Senhor não pode morrer. O que Jesus vai dizer para Pedro? Afaste de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, mas como homens. Então, Satã aqui e essa tentação que Jesus passa, né, tentado por Satanás, pode ser alguma coisa exterior, não vou aqui desconstruir esse imaginário, mas provavelmente aqui tem a ver realmente com pensamentos, inclinações que nos afasta de Deus. E nesse sentido, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados nessa quaresma a entrar no nosso deserto e a enfrentar o Satanás e a enfrentar os pensamentos satânicos, sentimentos diabólicos que nos afastam de Deus. E digo mais, identificar onde na sua existência este Satanás ou essa dimensão diabólica habita. As pessoas falam assim, né? Às vezes a gente tem esse filme de exorcismo, né? Que aliás eu adoro, todo que sai eu vou lá ver para rir um bocado. E as pessoas falam assim, eu não vou de Clésia, porque senão eles não deixam assistir o filme, que eu fui uma vez com o pessoal do Colégio de Bituruna e passei a maior vergonha, que alguém gritava, não, preocupa não que tem um padre no fundo, né? Mas a gente fala de possessão demoníaca e as pessoas pensam que é um ser que vai lá e entra na vida do outro, e como se fosse uma identidade. Tomem cuidado com isso. Não estou desconstruindo isso totalmente, mas não é assim que funciona. Normalmente, nós abrimos a porta da nossa vida para Satã. Na vida de vocês e na minha também, tem muitas dimensões satânicas. E nós criamos muito diabo por aí. Nós criamos diabos, nós abrimos a porta para Satã, alimentamos Satanás, damos cama, comida, e ele fica forte. E aí se tornam os grandes demônios. Todo pensamento, todo sentimento que em você provoca alguma morte é satânico. Se Deus é vida, Satanás e morte eterna. Então entrar no deserto é descobrir qual é a dimensão satânica que eu estou alimentando na minha vida. E tem muitas dimensões satânicas, ou seja, que se opõem ao projeto de Deus. A campanha da fraternidade está falando de amizade social. Não pode ser de Deus uma família que está dividida por causa de política.
E quem frequenta essa paróquia sabe que eu jamais faço discursos políticos aqui. Mas não pode ser de Deus alguém que está dividido por causa de política. Se vocês gostarem do que eu disse bem, se não gostarem, não posso fazer nada. Não pode ser de Deus alguém que deseja a morte do próximo, ainda que ele mereça a morte. Não pode ser de Deus, ponto final, não tem discussão. O que provoca morte, pensamentos, sentimentos, que provoca morte é satânico, porque se opõe ao projeto de Deus, que é vida e vida em abundância. Está ficando claro isso? É por isso que a igreja é para muitos, mas a fé e o cristianismo é para poucos. A igreja pode estar cheia de gente com poucos cristãos, porque ser cristão é exigente, é muito exigente. Então dá uma olhadinha na vida de vocês aí, se vocês não estão alimentando Satanás, se vocês não estão criando diabos por aí, e isso é muito sério, né? Às vezes são pequenos, às vezes são grandes, né? Eu estou falando de coisas assim muito comuns da nossa vida, né? Coisas que às vezes a gente nem percebe, uma pessoa briga com a gente fala, não vou dar o braço a torcer não, porque ele está errado, né? Vícios que nós acabamos abraçando como virtudes, né? Tem gente que se orgulha em dizer que é grosso. Eu tenho feito sempre esse discurso agressivo quanto à barbárie, porque hoje é muito curioso, as pessoas se orgulham, não, é porque comigo é assim mesmo, eu não levo desaforo para casa, e pensa que isso é uma virtude. Isso não é uma virtude não, vou bater palma para você, porque isso não é uma virtude. Quantas dimensões satânicas nós alimentamos em nós? Eu acho que devia existir, como existem os alcoólicos anônimos, os fofoqueiros anônimos. Não ia colar, né? Mas a gente fala da dimensão satânica, por exemplo, da palavra. A palavra bendita e a palavra maldita, que é a palavra que Pedro disse para Jesus, e Jesus falou, afaste de mim, Satanás, né? Satanás tenta Jesus pela palavra, se é filho de Deus, pula daqui. Prestem atenção nas palavras de vocês, porque a maioria das coisas ruins que entram na nossa vida, da dimensão satânica, entra pela escuta da palavra ou pelo que nós pronunciamos. Nós temos a palavra bendita, a palavra maldita, a palavra não dita, e a gente precisa prestar bem atenção nisso. Todos nós em algum momento desabafamos, né? Falamos coisas assim, estou chateado com fulano, mas fazer da nossa vida uma constante verborreia para o mal, por exemplo, é uma dimensão satânica horrível, que habita a nossa existência com muita facilidade, né? E como que as palavras malditas têm alimentado Satanás na nossa vida? Causado divisões e coisas horríveis. Então, meu convite é que vocês entrem no deserto de vocês, não tenham medo, vão ter que enfrentar, né? Como eu disse na quarta-feira de cinzas, e termina a homilia aqui, a gente não está indo para um spa nem para a praia. O carnaval já passou, quarta-feira de cinzas começa a quaresma, e é um convite a ir para o deserto. E lá neste deserto, vocês vão descobrir os demônios de vocês. Se vocês olharem bem direitinho, nem precisa usar a lupa não, que tem uns que estão bem grandões, vocês que pintaram ele de outra forma e acham que não são. Mas não tenham medo não, enfrentem o Satanás na vida de vocês, né? Façam um combate espiritual, e combate espiritual todo ser humano tem que fazer, não só o crente. Nós temos antropologicamente uma dimensão que na filosofia nós chamamos de dimensão espiritual, os filósofos chamam de dimensão noética, que é do pensamento.
E é por isso que nós somos seres humanos. A cultura é uma expressão do espírito humano. Todo ser humano faz combate espiritual. Por exemplo, quando eu estou diante de uma opção corrupta ou de uma opção justa. É um combate espiritual. O que eu faço aqui? Cedo à injustiça e me corrompo, ou abraço a justiça e sofro? Então, combate espiritual não é só para crente. Mas já que nós somos crentes, com muito mais razão a gente poderia dizer, ele vai fazer parte da nossa vida. E olha, eu vou dizer para vocês, tá? Porque eu tenho passado nos últimos 5 anos um combate espiritual que tem me desgastado como ser humano mesmo, né? É difícil, tem noite que você não dorme, nem sempre eu não chego à missa às 7 horas da manhã, em ponto, porque eu estou só com sono, né? Às vezes é um cansaço. Então todos nós passamos por embates espirituais, né? E é melhor que vocês passem, enfrentem isso, não tenham medo, né? O Senhor vai estar sempre conosco, mas a gente precisa entrar nos desertos e descobrir Satanás, realmente descobrir quais são as dimensões satânicas que está te fazendo ser uma pessoa não muito bondosa, né? Tenha medo de olhar não, é difícil, e aqui eu convido todo mundo, do mais velho ao mais novo, a olhar para o coração e descobrir em que eu estou alimentando Satanás na minha vida. É nessa postura, é nessa palavra, é nesse meu jeito de ser? E expulsem em nome de Jesus Satanás da vida de vocês, amém? Então quaresma é época de exorcismo. Façam um exorcismo de Satanás da vida de vocês, porque nós temos dimensões satânicas. Senão, todos nós já estaríamos no céu. Senão, vocês não teriam tido hoje pensamentos e sentimentos ruins como tiveram. Então, façam um exorcismo na quaresma e expulsem Satanás da vida de vocês, né? Vocês não vão poder fazer isso sozinhos. Jesus fala: sem mim nada podereis fazer, né? Por isso a oração, o jejum, né? A caridade, porque Deus age através de nós, principalmente nas nossas obras de caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.